Atos 4, do versículo 32 até o versículo de número 35. Diz assim a palavra do Senhor: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Oremos ao Senhor. Pai, glorifica o Teu nome e glorifica o nome de Jesus, ó Pai, na pregação desta noite. Fala poderosamente ao coração da Tua noiva e, ó Pai, desafia a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo a ser uma igreja bíblica unida e relevante, que é uma bênção no lugar em que o Senhor a inseriu. Fala conosco e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar, amados irmãos e irmãs. Certa vez, amados irmãos, um pregador, dirigido pelo Senhor pregando as Escrituras, pregou uma mensagem em uma igreja presbiteriana do Brasil, cujo tema era uma igreja cheia de vida. E depois que aquele pregador terminou de pregar aquela mensagem, havia na igreja um músico que foi tão impactado pelo Espírito Santo, depois que aquela mensagem foi pregada, que ele escreveu uma canção e com um amigo que estava do lado compuseram uma música. E eu não vou falar a música toda para você, mas o coro da música dizia assim: uma igreja cheia de vida, a começar em mim, ó Deus, aviva. Quero os meus passos rever, tua palavra aprender, louvar-te sempre com meu ser. Uma igreja cheia de vida, refletindo o amor divino, amor forjado por ti, demonstrado por mim, para te adorar, eu quero, Senhor. A palavra de Deus tem esse poder, amado irmão, de trazer vida ao coração da igreja e suscitar louvor em nossa alma quando nós a ouvimos, de maneira que o nome de Cristo é glorificado. E aqui, amados irmãos, nós vemos a palavra de Deus operando poderosamente na igreja em Atos dos Apóstolos. No Pentecostes, o Espírito Santo caiu sobre a igreja. Pedro pregou um sermão, 3.000 pessoas vieram a Cristo. Agora aqui, amados irmãos, em Atos capítulo 4, Pedro pregou outro sermão, mais 2.000 vieram a Jesus. E depois, como fruto de uma perseguição de prisão, os apóstolos são soltos, a igreja se reúne para orar. E aqui essa igreja que prega a palavra e é cheia do Espírito Santo, abençoada, mostra como a igreja primitiva vivia naqueles primeiros dias, quando o Espírito Santo, a vida de Deus, veio sobre a igreja do Senhor Jesus. E ao olhar para esse resumo que Lucas usa aqui, no final do capítulo 4, do versículo 32 ao 35, o Senhor nos chama, como Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, a sermos uma igreja abençoada. Uma igreja abençoada. E ao olhar para o texto da palavra de Deus, nós aprendemos que uma igreja abençoada é uma igreja unida. Uma igreja abençoada é uma igreja unida. Olha aí o que diz o texto. Da multidão dos que creram. Vamos ler todos comigo, versículo 32. 1, 2, 3, vamos lá. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Uma igreja abençoada é uma igreja unida. O texto nos diz que
Aquela igreja com 5.000 membros, cheios do Espírito Santo, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Muitas vezes, amados irmãos, numa igreja de aproximadamente 400 membros, há um grande desafio para que nós vivamos em unidade, é que você tem uma igreja de 5.000 membros, que tinha só um coração e só uma alma. Ao usar esse sentimento, essa expressão, essa figura de linguagem, falando que a igreja tinha um só coração e uma só alma, usando essa metáfora, o texto quer dizer que a igreja vive e desfruta intrinsecamente da unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Quando nós cremos em Jesus, nós estamos unidos espiritualmente a Cristo pela fé. Essa é a bênção da união com Cristo, como dizia João Calvino. E essa união com Cristo dá a nós a unidade do Espírito com o corpo de Cristo Jesus, que é a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja, em Atos dos Apóstolos, abençoada por Deus, é uma igreja que tem só um coração, só uma alma. Eles estão unidos desde o íntimo. Eles entendem que eles são um com o Senhor Jesus, e porque eles são um com o Senhor Jesus, eles são um com os seus irmãos. E o texto diz que isso se manifesta de tal forma que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Havia liberalidade no coração da igreja. Cada um estava disposto a convidar os irmãos para sentarem na mesa de sua casa e comer uma comida, abrir a porta de sua casa, usar seus bens, usar sua vida para abençoar a vida do povo de Deus. Não era, amado irmão, a união de um projeto meramente humano. O Espírito Santo veio sobre a igreja. E quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, ela tem consciência que ela está unida ao Senhor Jesus e que cada um dos irmãos estão unidos uns aos outros. Com isso nós aprendemos que uma igreja abençoada é uma igreja unida. É tão importante, amado irmão, que nós vivamos em unidade, que Jesus, na sua oração sacerdotal, pediu ao Pai por isso. Ele diz lá em João 17, 20 e 21, em sua oração, orando por você e por mim: não rogo somente por esses, mas por aqueles que hão de crer em mim por intermédio da palavra destes, para que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus ora para que nós vivamos em unidade, como Ele é unido ao Pai, como o Pai está unido a Ele, que nós estejamos unidos com Ele. E quando o mundo vir essa unidade manifesta em nosso meio, o mundo vai crer que Jesus é o enviado do Pai. Irmãos, as pessoas chegam aqui carentes do amor de Deus, carentes da graça de Deus. Elas não têm referencial do verdadeiro amor neste mundo. Se elas entram nas quatro paredes desta igreja e veem que nós nos amamos de fato e de verdade, e não somente de palavra, essas pessoas desejarão, anelarão fazer parte da família de Deus. Jesus disse que se nós desfrutarmos da bênção da unidade, o mundo há de ver o amor de Deus manifesto em nosso meio, e essa unidade então terá um efeito evangelístico. O mundo vai crer quando vir o amor de Deus e a unidade manifesta no meio do corpo de Cristo. Uma igreja abençoada é uma igreja unida. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4:3 que nós temos que nos esforçar diligentemente, ou seja, transpirar com grande esforço para preservar a unidade do Espírito Santo. Eu não crio a unidade, ela é do Espírito. Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se o Espírito Santo nos fez um, amados irmãos e irmãs, nós devemos lutar para viver em paz uns com os outros, porque a paz é a amarradura, é o vínculo da nossa unidade espiritual. Lá em Isaías a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus morreu na cruz para que você tenha paz com Deus, mas Jesus morreu na cruz para que nós tenhamos paz uns com os outros. Irmãos, nós temos preservado a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu gosto muito da frase do grande teólogo Philippe Melanchthon,
teólogo luterano, que substituiu a Lutero na liderança da igreja luterana depois do falecimento de Lutero, mas era amigo de Lutero e era amigo também de João Calvino. João Calvino chamava Melanchthon de o teólogo. E Melanchthon diz o seguinte: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; em todas as coisas, caridade. Nas coisas essenciais, unidade, não abrimos mão das Escrituras, nem das doutrinas da Palavra de Deus. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Em todas as coisas, amor. Irmãos, nós precisamos muito disso nesse tempo. Nesse tempo de pandemia, irmãos, eu tenho visto irmãos e irmãs se desentenderem por razões que vocês não imaginam. É triste ver que pessoas se desentendem por saber se cantam hinos ou se cantam cânticos. Para louvar a Deus, as pessoas se desentendem. É triste ver as pessoas se desentendendo acerca de adorar em casa e adorar na igreja. É triste ver as pessoas brigando até por máscara sim, máscara não. A nossa unidade, amado irmão, em Cristo é muito maior do que isso. Pastor, eu não tenho direito de expressar minhas opiniões. Claro que tem, meu irmão. Ninguém está falando de uniformidade, que nós temos que pensar detalhadamente a mesma coisa em tudo. Claro que tem. Mas a Bíblia diz que até para falar a verdade, nós temos que falar a verdade em amor. Se Cristo morreu por nós, e se nós somos um, nós deveríamos caminhar a segunda, a terceira e a quarta milha, para preservar a unidade do corpo de Cristo. A unidade só pode ser quebrada, irmão, quando alguém ofende o Evangelho e as Sagradas Escrituras. Quando alguém prega heresia e se levanta contra a palavra de Deus, aí a Bíblia nos instrui a não ter unidade com essa pessoa, mas a romper com ela. Mas tirando isso, nós deveríamos nos amar de verdade. Jesus, amados irmãos, diz em João 13, 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele deu a vida na cruz por nós, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão aqueles que são meus discípulos, em vos amardes uns aos outros. Você pode dizer que na sua vida é possível identificar que você é discípulo de Cristo? Você ama os seus irmãos? Você luta para viver em unidade? Em Filipenses 2, a Bíblia diz que nós deveríamos considerar o nosso irmão como alguém superior a nós mesmos. Você tem feito isso para preservar a paz e a unidade do corpo de Cristo? Que o Senhor tenha compaixão de nós, irmãos. Ou você tem falado mal de algum irmão? Você tem difamado algum irmão? Você não fala com algum irmão da igreja? Eu me lembro quando eu cheguei para pastorear em Santiago, um irmão oficial da igreja veio falar comigo. Mira, pastor, este hermano não me cae bien. E eu falei, o que significa isto? Não, ele não me cae bien. Em outras palavras, eu não vou com a cara dele. Eu falei, onde é que está isso na Bíblia, meu irmão? Esse irmão é alguém por quem Cristo morreu. Que história é essa de que não me cai bem? Que história é essa de que eu não vou com a cara dele? Se Cristo morreu por esse irmão, ainda que ele me dê trabalho, eu preciso amá-lo, eu preciso orar por ele, eu preciso ser uma bênção na vida dele, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Mas talvez você me diga, pastor, tem uns que são mais difíceis do que outros. Tem, vamos falar a verdade, tem. Mas nós devemos, irmãos, suportá-los, sustentá-los e ser uma bênção na vida deles. Até que eles não queiram andar conosco. Aí se eles não quiserem, nós não podemos fazer nada. Mas até lá, nós temos que lutar pela unidade do corpo de Cristo. Preste atenção, Jesus diz que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá.
Se alguém entrar dentro de uma igreja e ver dois irmãos batendo boca e discutindo dentro daquele templo, fala sério, você se tornaria membro de uma igreja onde as pessoas estão brigando. Então, meus irmãos, nós devemos pedir ao Senhor que quebrante o nosso coração. Se você está aqui, está brigado com algum irmão da igreja, se você não fala com algum irmão da igreja, você precisa pedir perdão a este irmão, ou você precisa perdoá-lo. Como é que você vai se aproximar da mesa do Senhor nesta noite, se você não fala com um irmão da igreja? Se você tem guardado ira no coração contra o irmão da igreja, se você fala assim: pastor, se eu pudesse eu esganaria fulano. Será que o amor de Cristo está em seu coração? Que nessa noite, em nome de Jesus, você avalie o seu coração e peça perdão ao Senhor pela dureza do seu coração. Nada que cometeram contra você se compara ao que você fez contra Cristo Jesus. E ainda assim, Ele te amou, te perdoou e deu a vida dele na cruz para pagar os teus pecados. Então, nessa noite, meu irmão, peça perdão ao Senhor. Pastor, eu quero participar da ceia, eu não tenho como falar com o irmão agora. Peça perdão ao Senhor e faça o compromisso de sair do culto e ligar para essa pessoa e orar por ela e pedir perdão e dizer a ela que você tem orado pela vida dela, na presença de Cristo Jesus. Uma igreja abençoada é uma igreja unida. Uma igreja onde as pessoas só se agridem, só se atacam, nunca vai avançar. E eu tenho clamado a Deus. Nossa igreja já é uma igreja amorosa e eu louvo ao Senhor por isso. Mas eu tenho clamado ao Senhor para que o amor de Cristo seja a atmosfera entre nós. Que nós nos amemos cada vez mais, não somente de palavra, mas de fato e de verdade. Uma igreja abençoada é uma igreja unida. Que Deus faça de nossa igreja uma igreja abençoada, cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Se você sabe de um irmão que está brigado com o outro, você tem a responsabilidade de orar e de se colocar nas mãos do Senhor para ser um instrumento de reconciliação, para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Vou contar uma história para vocês aqui, vocês nunca vão saber o que é. Eu assumi o pastorado na igreja de Santiago no ano 2000. E quando eu assumi o pastorado, eu ainda não tinha sido empossado porque o presbitério não tinha se reunido. Então o presidente do presbitério lá do Chile foi presidir aquela reunião. E eu assentado ali no conselho, de repente os irmãos começam a debater um com o outro, e houve um debate tal, uma briga tal, que um irmão se levantou e foi embora, no meio da reunião. E eu perguntei ao presidente, que era 40 anos mais velho que eu, falei: o senhor vai deixar ele embora? Ele: o que eu faço? E aí durante a semana, para a glória de Deus, nós telefonamos para aqueles dois irmãos, e sentamos com os dois. E fazia anos que eles já vinham se alfinetando um ao outro. E eles se pediram perdão um ao outro, para a glória de Deus. E eles nunca mais estiveram em contenda, depois daquele dia. É responsabilidade nossa, se nós sabemos que irmãos estão brigados, lutar pela paz da noiva de Cristo. Que o Senhor te use como um pacificador. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa mensagem está nos dando muito trabalho, mas é porque o Senhor nos ama e quer fazer de nós uma igreja abençoada. Você quer ser membro de uma igreja abençoada? Que Deus faça de nós uma igreja abençoada, em nome de Jesus. Uma igreja abençoada, além de ser uma igreja unida, é uma igreja bíblica. Uma igreja abençoada é uma igreja bíblica. Olhemos, irmãos, para o versículo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Vamos ler todos comigo, vamos lá? Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus,
havia abundante graça. Ah não, reverendo, o senhor está forçando a barra demais, só para botar a visão da unida no texto. Onde é que está a Bíblia aqui, pastor? O que é isso? Que conversa é essa? Aqui estão proclamando, como é que o senhor vem me dizer bíblica aqui? Meu irmão, Paulo prega a palavra aos coríntios. Abre comigo 1 Coríntios, capítulo de número 2, para você ver como é que ele chama a Bíblia, lá na pregação que ele fez aos coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Como é que ele chama a mensagem, o evangelho, a escritura que ele pregou. Diz assim, ó: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o quê? O quê? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o... Agora vamos lá para Atos 4:33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho. A palavra de Deus é chamada de testemunho por Paulo. Então, meus amados irmãos, eu posso dizer sim nesse ponto que uma igreja abençoada é uma igreja bíblica, porque ela proclama o testemunho de Deus, porque ela proclama a palavra de Deus, porque ela proclama o evangelho de Jesus. Esse livro, amados irmãos, é o testemunho de Deus acerca do seu grande amor pelo pecador. O Antigo Testamento aponta para Cristo que viria e morreria para salvar os seus eleitos. O Novo Testamento proclama que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma igreja bíblica é uma igreja evangelizadora, é uma igreja que prega o evangelho de Jesus. E aqui, amados irmãos, essa igreja bíblica então, essa igreja que prega, tem algumas características na mensagem dos apóstolos que são maravilhosas. Primeira característica de uma igreja bíblica, é uma igreja que prega com unção. Diz o texto, com grande poder. Não era poder humano, não era poder fugaz, não era poder passageiro, era o poder do Espírito Santo. Jesus disse em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então esse poder aqui, amado irmão, é unção do alto, é poder do Espírito Santo. Os apóstolos pregavam em atitude de oração, e quando eles pregavam, você percebia o poder e a manifestação da presença e da unção de Deus nessa mensagem. Mas essa mensagem, amado irmão, bíblica, é testemunho. Significa que essa mensagem mudou a vida deles. Significa que eles conheceram Jesus, e que eles viram que Ele morreu na cruz e ressuscitou, e que eles foram transformados por essa mensagem. Testemunho é algo que eu experimentei, testemunho é algo que eu vivencio. Se a Bíblia, amado irmão, impactou minha vida com o Evangelho, eu posso dizer quem eu era antes de Jesus, o que Ele fez por mim na cruz do Calvário, e quem eu me tornei depois que eu me encontrei com o Senhor Jesus. Uma igreja que é bíblica é uma igreja que experimenta transformação. O Evangelho opera no coração do povo. Eu tenho orado, amado irmão, pela intervenção de Deus na nossa igreja por meio da palavra. Porque se o Senhor Jesus fala pela palavra aqui, você não vai continuar vivendo do jeito que você estava vivendo. A sua vida espiritual não vai ser uma vida de marasmo, ou da filosofia do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, meu amado amigo e irmão. Você vai ser transformado pelo Senhor. Você vai entrar aqui, esse livro vai ser aberto, a palavra vai ser pregada com fidelidade, Cristo vai ser pregado, o poder de Deus vai se manifestar, e você vai poder sair daqui dizendo: eu entrei na igreja, eu era um pecador miserável, Cristo morreu por mim, eu criei no Evangelho, eu sou perdoado de todos os meus pecados. E você que já é crente vai poder entrar aqui dizendo: eu entrei na igreja com o coração entristecido, obrigado com o meu irmão, ou pensando numa grande dificuldade, ou preocupado com a pandemia, e de repente Deus usou a palavra dele para consolar meu coração, para confrontar meu pecado, para transformar a minha vida. Você vai poder dar testemunho do que o Senhor está fazendo na sua vida. Uma igreja bíblica experimenta a ação de Jesus, e as pessoas podem dar testemunho do que Jesus está fazendo na vida delas.
Mas essa igreja bíblica, além de ter uma pregação ungida e uma pregação testificadora, essa igreja traz para o povo de Deus uma mensagem vitoriosa. Diz o texto: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O nosso Senhor morreu. Ele recebeu a ira do Deus eterno contra o pecado na cruz. Imagine, amado irmão, o mar da ira de Deus batendo contra ele na cruz. Ele não tinha para onde correr. Toda a ira do Deus eterno contra o pecado dos seus eleitos caiu sobre ele. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E já depois, amado irmão, de mais de 3 horas crucificado, ele grita: está consumado! E dá um brado: e entrega a sua vida. Os discípulos foram dominados pela tristeza. Os judeus jubilaram. Mas no 3º dia, tal como foi prometido, um anjo dos céus baixou. A pedra, ele rolou. O Espírito, a Cristo, ressuscitou. Da tumba, o nosso Senhor se levantou. A morte, ele derrotou. A vitória, ele nos legou. Por seu sacrifício, já nos perdoou. A vitória, ele manifestou. Cristo está vivo, ele ressuscitou. Louvado seja o nosso Senhor. Porque ele ressuscitou e está à destra do Pai. Nós temos a plena certeza de que ele nos virá buscar. E porque ele ressuscitou, nós temos a esperança da vida eterna. Porque ele ressuscitou, nós somos salvos. Porque ele ressuscitou, nós, amados irmãos, sairemos desse mundo de pecado. Nós estaremos na eternidade com ele. Nós estaremos naquele lugar em que não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós o veremos fazer novas todas as coisas. Nós estaremos na glória com o Senhor. Nós já sabemos que somos mais do que vencedores, porque ele nos amou. Então não tenha uma postura de pobrezinho. Não viva como uma vítima da existência. Cristo morreu por você, ele ressuscitou. Você tem um lugar garantido nos céus. Você vai passar toda a eternidade na presença do Senhor. A nossa mensagem é mensagem de vitória. Porque Cristo venceu a morte, nós podemos vencer o pecado. E somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Uma igreja bíblica prega uma mensagem de vitória. Mas uma igreja bíblica prega uma mensagem que traz graça. Ela prega uma mensagem cheia do poder do Espírito Santo. Uma mensagem testificadora que transforma a vida das pessoas. Uma mensagem vitoriosa. Mas o texto diz que havia sobre os apóstolos abundante graça. O favor de Deus, amados irmãos, estava sobre eles. Quando eles pregavam, você percebia a presença de Deus. Eu gosto muito, amados irmãos, de estudar a história da igreja. E no livro Avivamento, James Packer, um dos maiores teólogos do século XX, livro Avivamento de David Martin Lloyd Jones, quando ele escreve o prefácio desse livro, ele já estava na universidade, tinha sido criado na igreja. E ele disse o seguinte: eu não sabia o que era pregação, até ouvir o Dr. Lloyd Jones pregar. Packer conta que quando Lloyd Jones pregava, ele começava bem tranquilinho na sua pregação. Mas de repente ele era tomado de um grande fogo na mensagem. E aos brados ele proclamava. Mas mesmo nos momentos em que ele estava mais calmo, você poderia perceber que havia um grande poder sobre a vida daquele homem, quando ele pregava a mensagem. Você percebia a presença de Jesus na vida daquele homem. Uma vez eu li numa enciclopédia não cristã sobre a vida de Dwight Moody. Eu era um adolescente, fui procurar quem é Moody. Os pastores falam tanto de Moody. E na casa da minha tia tinha uma enciclopédia muito boa.
E aí falaram que Moody, na enciclopédia, dizia isso. Era um homem que foi convertido pelo Senhor, foi um grande evangelista, ganhou milhares de pessoas para Cristo Jesus, e ele tinha um inglês muito ruim, muito atabalhoado, mas aquela enciclopédia dizia que quando Moody pregava, você poderia perceber que por trás dele havia um grande poder. É a graça de Deus se manifestando. É isso que nós anelamos para a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. É por isso que nós nos reunimos aqui nos sábados de manhã para invocar a presença do Senhor. É por isso que nós dobramos os joelhos e queremos ver o poder de Deus manifestando-se na sua vida, na sua família e nesta igreja. É por isso que nós oramos, porque quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu quero, querido, desafiar você a ser um homem de oração e uma mulher de oração, a experimentar o poder de Deus na pregação nesta igreja em que você está. Que Deus faça de nós uma igreja que invoca o poder de Deus, uma igreja bíblica que vê o poder de Deus restaurando vidas. Irmãos, para a glória de Deus, eu tenho visto a palavra do Senhor restaurar famílias. Quando esse livro é pregado, ele restaura casamentos. Quando esse livro é pregado, ele destrói inimizades. Quando esse livro é pregado, ele reconcilia pais com filhos. Quando este livro é pregado e Cristo se levanta do livro, pessoas são libertas da droga, da prostituição, da vida de pecado, de uma vida, amado irmão, de pornografia, de uma vida longe de Deus. O Senhor continua sendo o mesmo Deus. Que Deus nos dê a bênção de ser essa igreja bíblica que proclama uma mensagem ungida, uma mensagem testificadora que mostra o que Cristo fez em nossa vida, uma mensagem vitoriosa, uma mensagem que traz graça sobre a vida daqueles que ouvem. Que o Senhor faça de nós uma igreja abençoada, que você seja um crente abençoado, membro de uma igreja abençoada, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer que a sua vida está cheia da bênção de Deus? Você é uma mulher cheia do Espírito Santo, você é um homem cheio do Espírito Santo. Uma igreja só vai ser abençoada quando seus membros forem cheios da bênção de Deus. E ao olhar para o texto, a palavra nos diz que uma igreja abençoada é uma igreja unida, é uma igreja bíblica. E o terceiro ponto, você já sabe, uma igreja abençoada é uma igreja abençoada é uma igreja relevante. Uma igreja abençoada é uma igreja unida, uma igreja abençoada é uma igreja bíblica, uma igreja abençoada é uma igreja relevante. Leamos, irmãos, versículos 34 e 35. Eu lerei o 34, vocês o 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Vocês o 35. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. A igreja de Atos é uma igreja relevante, irmãos. Há membros da igreja que passam necessidade. E a liderança da igreja não simplesmente cruza os braços e diz: coitado desses irmãos, eles estão passando dificuldade. As pessoas não simplesmente lavam as mãos: que Deus tenha misericórdia deles e resolva o problema deles. Não, meus irmãos, quando o Espírito Santo cai sobre a igreja, ela se torna uma igreja relevante. Ela é um instrumento para dirimir os problemas da própria comunidade e para transformar a sociedade ao seu redor. E nós vemos a relevância na vida da igreja quando ela, usada por Deus, é instrumento para ajudar aqueles irmãos que mais necessitam. A relevância aqui no texto se manifesta por meio da generosidade. O texto nos diz, amados irmãos, que nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e se distribuía a cada um à medida que a pessoa tinha necessidade. Presta atenção, aqui não há uma intervenção do Estado, nós não concordamos nisso, que o Estado venha e diga assim: eu vou pegar
além do que você já paga de imposto, mais 20% do seu salário e vou distribuir para os outros. Isso não é bíblico. Isso aqui, amado irmão, é algo que brota do coração. É fruto da ação do Espírito Santo na vida do povo de Deus. A igreja se torna generosa e relevante. Aqueles irmãos, muitos passavam necessidade. Então o Espírito Santo tocava no coração de alguns que tinham várias propriedades. Então alguém ia lá e vendia uma casa. E aí pegava o dinheiro daquela casa e colocava aos pés dos apóstolos e dizia, para distribuir para os irmãos que estão com necessidade. Aqui não está falando de dízimo não, irmão. É algo além do dízimo. É uma oferta generosa que brota do coração. Aqui nós vemos o exemplo de Barnabé, que vai ser no futuro um dos maiores pastores da história da igreja, chamado José. No versículo de número 36 diz que aquele moço tinha uma fazenda. Ele vendeu o seu campo, a sua fazenda, e trouxe o dinheiro e colocou todinho aos pés dos apóstolos. Gerou inveja no coração de Ananias e Safira, que acabaram morrendo porque não eram sinceros e generosos de coração. Mas eu quero dizer para você que quando o Espírito Santo atua na vida da igreja, ela se torna relevante e ela se torna generosa. Esse ano tem sido um ano muito difícil, irmãos. Um ano de aperto financeiro. E várias pessoas têm me dito, pastor, eu estou triste porque os missionários do campo estão perdendo parte do seu sustento. Mas um dos maiores problemas que eu tenho visto como pastor, na igreja evangélica, com mais de 20 anos de pastorado ordenado e com 25 anos de pastorado, é que muitas vezes a gente quer ser generoso com o dinheiro dos outros. E quer ser generoso com o dinheiro da igreja. Se você está comovido que os missionários não estão recebendo como deveriam receber, faça o seguinte, dê o seu dízimo que é para o sustento da sua igreja local, e além do seu dízimo, dê oferta para sustentar os missionários. Não adianta dizer, eu estou com dor porque os missionários estão perdendo dinheiro. Se eu tenho dor, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu não posso ser generoso com os dinheiros dos outros ou com os dinheiros de Deus. Eu tenho que ser generoso com aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Irmãos, com Cleusa nós começamos o ministério como missionários. Eu não quero jaquitar-me nem gloriar-me não, mas para a glória de Deus lá em casa, todo ano a gente sempre contribui para missões. Mas o dinheiro do dízimo é entregue à tesouraria da igreja. 10% não é meu, eu devolvo. Se eu quero que a obra missionária não baixe, depois do dízimo, eu posso fazer como esses irmãos de Jerusalém aqui. Vender uma propriedade. E dá para completar o que falta dos missionários. Se a igreja de Atos fazia, por que eu não posso fazer? Eu não quero ser relevante? Eu não estou verdadeiramente sofrendo com o que os missionários estão sofrendo? Se eu estou sofrendo, eu vou fazer alguma coisa a respeito. Eu não vou ficar só no palavrório. Então, meus irmãos, o Senhor quer que nós façamos a diferença. Que nós sejamos verdadeiramente generosos. Dízimo não é generosidade. Dízimo é responsabilidade. Oferta é generosidade. Se nós servimos ao Senhor, o dinheiro não vai ser o nosso Deus. E nós, além do dízimo, que é a nossa responsabilidade, podemos chegar para o nosso Ministério de Missões da Unida e falar com o presbítero Tambellini, com o presbítero Salim, com a irmã Neide Kerr, com o diácono Gabriel Carmona, com a Letícia, e dizer para eles o seguinte: eu sou fiel ao meu dízimo, eu sei que os missionários estão passando aperto, então, além disso, eu vou me comprometer com o Conselho de Missões com R$1.000 por mês. Não precisa nem falar para o pastor, nem para o tesoureiro. Fala com eles, deposita na tesouraria da igreja a oferta específica. Vai ser bênção. Isso é generosidade, isso é relevância, isso é fazer toda a diferença. A palavra relevância é muito bonita, mas ela exige de nós atitude, ela exige de nós postura, ela exige de nós graça de Deus. E não se preocupe, irmão, Deus vai cuidar de você. Para a glória e para a honra do nome do Senhor, nós não temos do que nos exaltar, porque somos pecadores miseráveis. Mas houve uma época em Santiago, irmãos, que a igreja chilena não tinha visão de missões transculturais. E nós levamos um casal de missionários que fez conferências na igreja. E você sabe que salário de pastor não é salário de presidente. E nós, com Cleusa, colocamos tudo que tínhamos ali, irmãos, na ida daqueles missionários. O que aconteceu? Faltava uma semana
para que nós recebêssemos o salário, e eu não tinha nenhum centavo. Isso aconteceu umas 3 vezes em Santiago. Essa foi a primeira delas. E eu falei: e agora, Senhor? Não gosto de pedir adiantamento. Quem me sustenta é o Senhor. Naquele dia, meus amigos missionários tomaram o avião e voltaram para o Brasil, e depois iam para o campo deles. Eu estava em casa. E aí um casal de amigos muito queridos, que são membros da Igreja Presbiteriana da Lapa, eles já eram antes de estarem conosco no Chile, eles moraram no Chile a trabalho. E a Soraya, a esposa do Totti, que é diácono daquela igreja, foi a regente do nosso coral lá em Santiago, enquanto lá esteve. E eles voltaram para o Brasil. E chamaram a Cleusa e a mim na casa deles. E falaram: pastor, nós fomos amados e acolhidos enquanto aqui estivemos. Nós queríamos fazer alguma coisa, mas nós não temos muito para dar. Mas nós queríamos dar um presentinho para o senhor e para a Cleusa aqui. Eu falei: o que é isso, meu irmão? Não precisa de jeito nenhum. Não tinha nem dinheiro para comprar comida no outro dia, irmão. Falei: de jeito nenhum, meu irmão, não quero, não vim aqui pegar seu dinheiro, vim aqui para despedir de vocês, orar com vocês. Ele falou assim: pastor, se o senhor não aceitar, o senhor vai nos ofender. A gente quer demonstrar amor. E botou o que tinha no meu paletó, eu nem peguei. Chegamos em casa, havia $100 dentro do paletó. E eu pude falar para aquela mulher linda que está ali em cima o seguinte: que quando a gente investe no reino de Deus, Deus cuida da gente. Todo mundo dizia: loucura. Alguém disse: para que trazer missionário que vai falar de índio? O que eu quero saber de índiozinho pulando na floresta? O pastor que se vira, ele trouxe o missionário, ele que se vira. Foi uma bênção a ida do missionário. E Deus nos deu comida no que faltava da semana. Deus cuida de você. Então, se o Espírito Santo está importunando o seu coração para ser generoso, não faça do dinheiro o seu Deus. Use o seu dinheiro para abençoar a vida de alguém. O dízimo você entrega na igreja. Você pode abençoar uma associação que cuida de pessoas na rua, no centro de São Paulo. Você pode abençoar a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ou a Junta de Missões Nacionais, ou conversar com o nosso Conselho de Missões e dizer: eu quero ser o responsável por sustentar um missionário esse ano. Ah, pastor, eu não ganho muito. Não tem problema. Como eu te disse, nós não ganhávamos muito lá no Chile, mas foi um privilégio contribuir. E Deus nos sustentou. Que Deus faça de nós uma igreja generosa e que no dia da pandemia a relevância se manifeste na prática em nossa vida, para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Lembre-se bem que generosidade é algo que eu exerço com aquilo que é meu, não com o que é do outro, nem com o que é da igreja. Isso é, a generosidade só começa depois que eu sou fiel nas minhas obrigações. Aí começa um coração generoso. Eu nunca vou dizer para você: fulano, venda uma casa, faça isso, faça aquilo. Nós não fazemos isso. Nós não somos donos daquilo que o Senhor coloca na sua mão. Mas se o Espírito Santo mover o seu coração para abençoar missões, para abençoar necessitados, saiba bem que você vai estar usando os recursos que Deus te deu para ser um instrumento, para que pessoas sejam abençoadas, curadas pelo Evangelho e libertas para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ser relevante, então, é fazer a diferença na nossa casa, nessa igreja local, nessa cidade de São Paulo e na obra missionária, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Eu quero perguntar para você, ao final dessa mensagem: você tem sido um membro, um crente abençoado de uma igreja abençoada? Uma igreja abençoada é uma igreja unida. Uma igreja abençoada é uma igreja bíblica. Uma igreja abençoada é uma igreja relevante, porque Cristo morreu na cruz por ela.
ressuscitou e deu o seu Espírito Santo. Ela prega o Evangelho e todo aquele que crê em Jesus recebe de graça o perdão, a salvação e a vida eterna. Que Deus faça de nós homens e mulheres piedosos. Que Deus faça da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo uma igreja unida, bíblica e relevante, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém.